Quero chamar a doutora Paola aqui. Amém. Ela falou para mim que não era para chamar ela de doutora não, que é Paola. Por favor. Então ela vai ter que se identificar para vocês, né? Vem cá. Vamos estar orando por ela. Ela é mastologista, vai dar umas explicações para nós aqui hoje. Pode ser, eu quero te pedir para ficar de pé. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Nós vamos receber algo, um ensinamento dela aqui hoje, técnico, né, da área dela, mas nós vamos entregar algo. Então eu quero te pedir para estar abençoando a vida dela. Você não conhece a história dela, mas o nosso Deus conhece. Então estenda suas mãos em direção a ela agora. E vamos entregar uma palavra de bênção sobre ela. Pai, está aqui tua filha, Senhor Jesus, que eu não conheço, mas o Senhor conhece no profundo, Pai. Nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida dela, no físico dela, que ela seja guardada, protegida pelo Senhor, no emocional, que as emoções dela sejam escondidas pelo Senhor, saradas no Senhor, Pai. O financeiro dela, Senhor, que o Senhor venha superabundar, Pai. Cada dia mais, portas vão sendo abertas, Senhor Jesus, na área sentimental, Senhor, que o Senhor visite, guarde o seu coração, os seus sentimentos, sua família, todos os seus passos, o seu trabalho, Senhor, que ela seja um instrumento do Senhor, Pai, por onde ela for, por onde ela andar e tudo que ela falar, em nome de Jesus nós a abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Boa noite, pessoal, eu sou a Paola, eu sou mastologista e a pastora me convidou para falar para vocês sobre o Outubro Rosa. Daí eu falei, pastora, o que você quer que eu faça? Uma rodinha informal? Porque eu achei assim, que iam ser 20 pessoas, uma coisinha pequena. De repente eu estou aqui, na igreja de vocês, onde eu fui recebida com tanto amor e carinho, que acho que eu nunca fui recebida assim em lugar algum. Então, muito, muito obrigada por me permitirem estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu faço e do porquê que eu acho que outubro é tão importante para a gente. Dona Vitória, sua ajuda, por favor. A outra. Minha aulinha básica aqui, que eu fiquei até 00:30 montando, porque eu morro de vergonha de dar aula. Então, por favor, um pouquinho de paciência comigo, tá? O Outubro Rosa, vamos para a próxima. Por que que a gente vai falar sobre câncer de mama? E por que que isso é tão importante para mim? Próximo, por favor. Essa daqui é a minha família. Volta uma. Essa é a minha família. Esse é o meu pai, ele também é mastologista. A minha madrasta, que é radioterapeuta. Meu marido, que graças a Deus não é médico, porque a pior raça que tem é o médico, porque dá muito trabalho. Não fica em casa. Mas graças a ele eu tenho o filho mais lindo do mundo. Para mim, né? Então, obrigada a Deus por ter me permitido essa graça. E foi dentro de casa que eu aprendi a importância da saúde da mulher. Próximo, por favor. O que que acontece? O câncer de mama, ele é o tumor mais comum na mulher, tirando os cânceres de pele, claro. Então, a gente tem que falar sobre ele. Mas por quê? Se eu parar para pensar, quando tem uma estimativa do INCA, nós temos 704 mil novos casos de câncer de mama. Você tem noção do que isso representa? É muita gente que vai ter essa doença. Eu não quero isso para ninguém. Mas uma das minhas funções que Deus me capacitou foi para estar ao lado de mulheres e ajudá-las nesse processo. Aqui em Goiás, nós temos 74 mil casos de câncer de mama por ano. E no Centro-Oeste mesmo, 57 novos casos para cada 100 mil mulheres. É um número muito alto. E o que que a gente pode fazer para poder mudar isso um pouquinho? Vitória, me ajuda aí. Então, aqui a gente tem essa questão, né, desse lindo slide, que é um monte de número, e número é chato, porque eu não trabalho com número, eu trabalho com gente. Só que isso é só para mostrar para vocês, de fato, o porquê que isso é importante. Então, nós temos para homem próstata, mas homem ama fugir de um médico. E para mulher, temos a mama, que é o órgão que mais representa a gente. E isso traz um impacto muito grande em questão de autoestima, da nossa percepção,
de como as pessoas veem a gente também. Próximo, por favor. Nesse slide que veio de um trabalho da UFG publicado em 2018, a gente para olhar um pouquinho em relação à idade dessas mulheres, porque a gente pensa muito, mas câncer de mama vai acontecer só em mulher mais idosa. E não é bem assim. A gente tem uma mudança de como isso está se comportando. Cada vez mais mulheres jovens estão tendo câncer de mama. Então, isso tem mudado com o passar dos anos. Mas como a gente pode perceber lá no comecinho, tem mulheres de 20 anos que têm câncer de mama. Então, a gente não pode se negligenciar. A gente tem que prestar atenção na gente. Próximo, por favor. E vamos lá falar sobre o Outubro Rosa. Como é que ele começou? Próximo. Ele começou nos Estados Unidos, em 91, numa corrida para arrecadar fundos para uma instituição, que é a Susan G. Komen. A irmã dela distribuiu laços rosas. Mas por que isso? A Susan, aos 33 anos, teve um câncer de mama muito agressivo. Ela acabou falecendo aos 36. Então, foi um período muito curto. Mas por que a irmã dela decidiu se empenhar nessa questão? Porque ela pediu para a irmã. Ela falou assim, durante o tratamento, eu vi e passei por tudo isso. Eu sei o que as pessoas precisam. E lógico que todo mundo precisa de dinheiro, porque a gente precisa levar a informação para frente. Próximo. Aqui no Brasil, em 2002, lá em São Paulo, no Obelisco, tudo ficou rosa. E daí, a partir de 2008, o pessoal falou, gostei dessa ideia. Vou começar a deixar Outubro Rosa também em outras cidades. Então, a gente teve no Rio de Janeiro, próximo, e agora a gente tem em Goiânia. Os nossos guarda-chuvas lá na Tamandaré causam dor de cabeça? Com certeza, porque eles decidiram colocar os guarda-chuvas que hora? Na hora que todo mundo quer passar. Né? Vamos dificultar um pouquinho o trânsito. Mas os transtornos passam, os benefícios ficam. E temos também nossa linda, os chifrinhos do íris aqui, que eu gosto de chamá-los assim. Foi assim que eu apresentei para o meu marido, porque ele é de fora daqui, tá? Só que quando está tudo rosa, está tudo lindo, porque a gente costuma lembrar do outubro. Próximo, Vi, por favor. Então, o que a gente tem de objetivo? A letrinha está pequena, nós vamos fazer um esforço aí. Eu vou ter defesa da pesquisa. Por que pesquisa é importante? Mais da metade da população não tem acesso a plano de saúde e não consegue arcar com os custos do tratamento. Quando eu trabalho com pesquisa, eu vou poder disponibilizar para as mulheres a oportunidade de encontrar novas drogas para serem usadas, que às vezes nem mesmo os planos de saúde vão poder fornecer. Então, não, você não está sendo usado de cobaia, como muita gente pensa, porque essas drogas já foram estudadas. Você está sendo parte de um estudo onde você vai ser acompanhada e tem o benefício de ajudar outras pessoas também. A gente vai trabalhar sobre conscientização pública. Por quê? A gente precisa aumentar a visibilidade do câncer de mama. A gente fala muito sobre isso, mas então por que a gente continua tendo tantos casos e tantos casos avançados? Em outubro, a gente quer promover a questão do rastreamento, que é a realização de exames, principalmente mamografia. Fornecimento de informações e não de fake news, por favor. E, principalmente, apoiar as pessoas que mais precisam, que são os pacientes, os familiares e todo mundo que convive. Próximo, Vi. Tudo bem, falei sobre Outubro Rosa, mas e aí? O que é o câncer de mama? Vamos me acompanhar aqui nesse cantinho para a gente fazer um esforço novamente. Essa é a parte chata da anatomia, que eu amo, tá? A gente tem uma mama que é aberta, e daí aqui dentro eu tenho, lá em cima, os lóbulozinhos, que é onde o leite fica guardado quando a gente engravida e amamenta. Mesmo para quem não amamentou, o leite fica guardado ali. E o ducto, que é por onde esse leite vai sair, ali pelo mamilo, tá? O câncer, o que ele é? Aqui embaixo a gente pode ver. Nada mais é do que quando ele atravessa a barreira da célula normal e invade o tecido do lado. Próximo, Vi. Não vou ficar entrando muito nessa parte não, que é chato até pra gente, viu? E quando que eu vou me preocupar com essa questão do câncer de mama? Quais vão ser os sinais de alerta?
com o que eu tenho que prestar atenção. Se eu percebi um carocinho novo, se eu tenho uma alteração na cor da minha mama, ela ficou mais vermelhinha, se ela ficou enrugada, se está saindo secreção pelo meu mamilo, a depender do período, isso pode ser normal. Mulheres gestantes e que estão amamentando, vai sair leite, né? Mas se mudar a cor desse leite, pode sair sangue, pode durante a amamentação, porque é a parte sofrida da vida da mulher também, né? Mas a gente sempre tem que investigar. Se eu tenho uma mama que eu não tinha dor, nem sensibilidade alguma, e começou a ficar muito diferente, eu também tenho que ir atrás para saber o que está acontecendo. Próximo. E daí a gente fala um pouquinho sobre tratamento. O que a gente tem, né? A gente tem questão de cirurgia. Paciente com câncer de mama, a maioria realmente vai passar por cirurgia. Anos atrás, o que a gente tinha era, vou tirar sua mama toda e é isso, acabou. Vou tirar seu músculo e vou mexer debaixo do seu braço, e você vai ficar com um bracinho mais gordinho do que o outro, e todas essas questões que têm um impacto muito grande. Ainda bem que a medicina avançou. Hoje em dia, a gente não precisa mais tirar toda a mama da paciente. E quando a gente tira com as indicações corretas, a gente também trabalha com a questão da reconstrução. Então, isso é garantido por lei, no SUS, é lindo no papel, mas a realidade é muito diferente, tá? Então, a gente está sempre lutando, por isso que a gente bate tanto na tecla do Outubro Rosa. Não é só questão de fazer exame. Exame a gente lembra que tem que fazer. Quem aqui está nos 40? Levanta a mãozinha, por favor. Quem fez mamografia esse ano? Quem ainda vai fazer? Muito bem. Então, o negócio é a gente não deixar passar. Tem que escolher uma data do ano e falar, ó, esse daqui vai ser o mês que eu vou fazer os meus exames, porque a gente cuida de todo mundo, tudo é mais importante do que a gente. A gente cuida da casa, a gente cuida do filho, do marido, mas para a gente poder cuidar deles, a gente tem que estar bem. Então, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar. Isso não é questão de egoísmo, tá? Próximo, por favor. Essa é a Tainá. Ela é uma paciente minha e do meu pai. A gente divide as pacientes. A Tainá tem 32 anos. Ela está fazendo quimioterapia de novo, porque o câncer dela voltou, quando ela estava se programando para ser mãe. Então, se você tem o desejo de ser mãe, e isso está no seu coração, não fica adiando, não. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Dá trabalho? Dá. Tem dia que dá vontade de sair correndo? Com certeza. Tem dia que a gente sai para tomar um café e pede a Deus misericórdia, porque a gente quer jogar o menino pela janela, quer. Mas faz parte da vida. Isso faz parte de ser mãe. E não, gente, eu não tenho problema nenhum de falar a verdade. Nem tudo é um mar de rosas. Dá muito trabalho. Ser pai é melhor na próxima vez. Se tiver uma próxima, eu quero vir homem para ser pai, tá? Mas a Tainá está firme e forte na quimio dela. Nem toda paciente vai precisar fazer quimioterapia. Algumas sim, outras não. Como é que a gente define isso? Cada tumor é de um jeito, como cada paciente é de um jeito. Então, não é porque a sua amiga precisou passar por químio que você também vai precisar. Não é porque ela perdeu o cabelo que você também vai perder. Cada paciente vai ter o seu tratamento o mais específico possível. Próximo, Vivi. E temos também a radioterapia, que, obrigada, minha madrasta me ensinou muito sobre isso. A gente trabalha com essa questão do medo. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, nossa, eu estava com mais medo da radioterapia do que da cirurgia, do que da quimioterapia. Eu falei, mas por quê? Ah, porque me falaram que com a radioterapia eu podia ter uma queimadura. Ela saiu zerada do tratamento. O que eu falo? Você tem que confiar na sua equipe. Se você tem dúvida sobre como o médico está te tratando, se você não está se identificando, procure uma outra pessoa. Porque durante qualquer tipo de acompanhamento, a gente tem que estar muito bem conectado com a equipe. Próximo, por favor. Queria convidar vocês para a nossa caminhada, bicicleta e micareta da mama, porque o outro nome ficou muito feio.
que vai ser agora na Praça Tamandaré, dia 5, no domingo, vai começar às 7 horas da manhã, só pela misericórdia, esse horário, e vai até meio-dia. Eu, com certeza, não vou chegar lá às 7, gente, eu preciso dormir. Então, assim, quem quiser ir, está super convidado. Acho que vai ser um momento legal, de descontração também. Próximo, Vi. E o principal, essa é a caminhada do meu coração, porque é do lugar onde eu trabalho, que é no IMO. A gente faz essa caminhada todo ano, parou só na pandemia, por motivos óbvios. Mas dia 11 estaremos lá, começa um pouquinho mais tarde, às 8 da manhã. A gente dá uma volta ali no Lago das Rosas, tem uns picolézinhos no final, tudo. É bem gostosinho, é uma coisa mais descontraída. É só para realmente a gente levar para frente essa questão do Outubro Rosa mesmo. Próximo, Vi. E eu quero encerrar e agradecer vocês, mas eu quero deixar essa mensagem. Essa é a Ellen. A Ellen tem 35 agora, na época ela tinha 34. E sim, ela venceu e vai continuar vencendo o câncer todos os dias da vida dela. Muito, muito, muito obrigada. Então, vamos lá, falar sobre o autoexame, que a pastora me pediu aqui. Tem gente que tem medo de fazer, porque acha que, mas e se eu encontrar alguma coisa? Gente, se tiver que encontrar alguma coisa, vamos encontrar no começo, por favor? Quando eu encontro no começo, as chances de cura são altíssimas. Giram ali em torno até de 95%. Quanto menor o tumor, menor o risco de eu ter que fazer quimioterapia e outros tratamentos. Tem algum mês, ou algum dia específico do mês que eu preciso fazer? Para quem menstrua ainda, depois da menstruação, ali em torno do 7º dia. Menstruou, vai contar 7 dias, e daí faz o exame. Como é que eu vou fazer? Agora vocês vão dar risada, porque é vergonhoso, tá? Mas em casa está tudo bem. No banho é o lugar mais fácil, porque a gente vai levantar o bracinho, a mão ensaboada é mais fácil de escorregar. Daí você vai partir da axila, isso mesmo, aqui do sovaco, gente. Vai palpar lá no fundo. Eu estou gostando de ver que já tem um pessoal fazendo. Obrigada, gente, pelo apoio. Vai palpar lá no fundo para ver se não tem nenhum carocinho, porque o câncer de mama também pode aparecer debaixo do braço, tá? E você vai deslizar pela mama toda para ver se sente alguma coisa diferente. Tá, mas eu não menstruo mais. Quando que eu vou fazer? Escolhe um dia do mês e faça. Preciso fazer isso sempre? Não, gente, não tem obrigação de fazer. Mas eu não gosto de fazer, eu tenho medo. Tá tudo bem. Tem coisa que a gente tem medo mesmo e a gente não faz. Então, o que a gente faz? Presta atenção. O autoconhecimento é a ferramenta de maior poder que a gente tem. Mas o que é isso? São aqueles sinais de alerta que eu mostrei para vocês. Que é, se eu tenho alguma alteração, se apareceu algum carocinho, se tem algum lugar da minha mama que está diferente. Foi assim que a Ellen me achou. Porque ela falou assim, a minha mama está estranha, eu fui no ginecologista, ele falou que não tem nada. Mas eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Daí eu falei, não está legal. Vamos descobrir o que é. Fez biópsia, tudo, era câncer, precisou fazer químio, fez a cirurgia, reconstruiu lindamente a mama dela, que hoje ela fala para mim, não tem mais vergonha de colocar um biquíni, porque antes tinha por conta da forma da mama dela. Então, ela fala, hoje eu estou mais feliz do que antes de ter minha doença. Mas acho que o principal é você não deixar o medo te bloquear de ir atrás das coisas. Porque quando a gente tem medo, tudo desanda. Então, confia e escuta, porque Deus fala com a gente. A gente tem uma mania de falar assim, não, depois eu vejo isso aqui, eu vou deixar para lá. Não deixa passar. Combinado? Então, assim, cuidem-se. Vocês são as pessoas mais preciosas que existem dentro da casa de vocês, dentro da comunidade de vocês. Quando a gente tem uma pessoa que está sofrendo, todos nós sofremos com essa pessoa. Então, que nós possamos servir de apoio para quem precisa e de instrumento para levar a informação para frente. Muito obrigada.
Amém. Quando a pastora pediu para mim, né, orar para Camila, eu falei, gente, mas que honra é essa, meu Deus? Porque você realmente é inspiração para nós. Toda vez que eu te vejo, eu falo, nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E aí, quando eu estava vindo, Deus me deu a palavra, né, para você, Mateus 5:4. Todos os que choram serão consolados. E você é um testemunho vivo disso. Amém? Então vamos orar por ela, gente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a Camila na tua presença, Senhor, te pedindo mesmo que o Senhor cubra ela com o teu sangue, Pai, que ela possa mesmo transbordar nessa noite, Pai, que possamos mesmo receber, Pai, do azeite do céu essa noite, Pai, usa ela poderosamente, Pai, Pai, que venha mesmo trazer transformação, libertação nessa noite, Pai amado, que o Senhor cubra mesmo ela e tudo que leva o teu nome, o nome dela, Pai, em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Outubro Rosa. Peraí. Eu nunca pensei na vida que eu faria parte dessa estatística que ela falou aí. Só que eu não sou essa estatística, né? Eu fiz parte dessa estatística. No ano de 2023, não foi fazendo autoexame, não foi procurando algo em mim, porque eu estava com 37 anos, totalmente fora da margem de risco, tomando um banho, senti um nódulo na mama. Fiquei desesperada, mas o Senhor já tinha me falado. Mas aí eu fui atrás de médicos, fui atrás de na verdade não de médicos, eu fui fazer uma ultrassom particular, porque eu não achava médico, eu fiquei tão desesperada, e aí eu fui fazer essa ultrassom. E aí quando eu fiz essa ultrassom, a médica olhou e ela disse, olha, se você fosse alguém da minha família, eu te indicaria uma biópsia. Aí eu já saí de lá muito triste. Mas eu falei, a todo tempo eu acreditava que não era. Porque cada fase que eu vivi, eu sempre acreditei que não era, até o último minuto. E aí, minha cunhada tem um médico que não é gente, é anjo, eu falo para ele, você deve conhecer, o Dr. Alexandre Marchioli, que me atendeu prontamente, virou um amigo, e eu vim fazendo tratamento com ele, a gente fez biópsia, e foi confirmado um carcinoma invasor, um câncer totalmente receptor hormonal. E ali começou a minha luta. 2023, 6 quimioterapias, esvaziamento da mama, tudo isso que vocês escutaram a doutora falando. Ela falou da forma técnica e eu estou falando aqui de alguém que viveu isso. Fiz 6 quimioterapias brancas e fui curada. Graças a Deus. Estava tudo lindo, esvaziamos a mama, reconstruímos na mesma cirurgia, ficou linda, era como se não tivesse mexido. E eu estava começando, meu cabelo não caiu, porque nesta eu fiz o uso da touca gelada, então eu não fiquei 100% careca, caiu um pouco aqui em cima, mas eu não fiquei 100% careca. E aí estava tudo maravilhoso, estou curada, graças a Deus. Exames, né, de rotina, 6 meses depois, lá vai eu fazer ultrassom. Conversando ali, eu falo para o doutor Alexandre, ele tem que ser menos verdadeiro, porque na hora que ele franze a testa... Ele olhando, ele franziu a testa, eu falei, o que foi, doutor? Ele falou, Camila, outro nódulo na sua mama. Na mesma mama que eu tinha esvaziado. E começou novamente a minha luta. Mas eu nunca desacreditei da cura. Eu nunca acreditei que eu fosse morrer. Eu nunca acreditei nisso. De verdade, quem me conhece sabe que isso nunca foi meu testemunho de vitimismo. Eu chorei no dia que eu descobri. No segundo diagnóstico, eu berrei, eu gritei, eu esperneei,
Mas era isso que eu tinha que viver, então não tinha o que fazer. Mas eu chorei demais. E aí eu fiz um exame no primeiro, que chamou um cotype, que dá uma nota para o tumor e fala se você tem que fazer, se você pode ou não se livrar, porque o nosso medo maior, eu acho que até do diagnóstico, é a quimioterapia, né? Você fala, meu Deus, porque as pessoas, quimioterapia é triste, é difícil, mas não é a morte. As pessoas, elas trazem um terror em cima daquilo. E quando a gente é diagnosticado, você só acha a gente para falar assim, ih, minha tia morreu. Desse jeito. Menina, enterrei ontem. Você só acha a gente para ficar falando essas coisas. Então, assim, mas eu nunca recebi essas palavras. E eu fiz esse exame, e os 2 exames eu não fui livrada da quimioterapia. E na segunda vez foram 10 quimioterapias a mais, e a tão tenebrosa quimioterapia vermelha. Fiz também. E agora esse aparelho aí que passou, acabei de fazer as últimas radioterapias. E atualmente eu estou sem a mama esquerda. Eu não estou com a mama esvaziada. Depois que eu tive o câncer, depois da segunda cirurgia para tirar o quadrante do nódulo que estava, eu tive uma infecção, e essa infecção a gente tratou ela, mas não teve jeito, eu tive que tirar. Então, atualmente eu estou sem a mama, vou fazer a reconstrução daqui a uns 8 meses, 1 ano, vai depender do andamento da minha pele. Mas o mais importante eu estou curada para a glória de Deus. Eu estou curada. Nunca mais eu creio que eu passarei. Eu não desejo para ninguém, mas o importante mulheres, se cuidem. Se notem, se olhem. Eu ia trazer algumas fotos, mas como aqui tem homens, não tinha como, né? Mas coisas que eu não reparava na minha mama e que era sinal, que eu vinha a ver depois. Eu tinha um afundamento na mama que assim que eu achava natural. Era tipo como, sabe quando você pega uma massinha e aperta o dedo e fica? Como se fosse uma celulite. Bem aqui. Uma deformidade na minha mama. Que era um sinal. Eu tinha muitas ínguas. Muitas ínguas. Nas axilas, na virilha. E a minha mama esquerda, eu tinha uma massa aqui assim. Eu não fazia autoexame, mas quando eu passava a mão, eu sentia uma massa. Mas na cabeça da gente, você vai ter câncer de mama, você vai pegar num nódulo sólido, redondo. E não é assim. E essa massa já era um câncer de 10 centímetros inicialmente, né? Então, quando eu fui diagnosticada, meu mundo abriu de verdade. Porque não é fácil. Então, hoje em dia, eu faço tratamento lá no IMO. E eu vejo o quanto cada vez mais mulheres abaixo dos 40 anos estão sendo diagnosticadas. Muitas mulheres novas. Então, a gente tem que se cuidar. A gente precisa ter mais cuidado com a gente. Porque não somente de câncer de mama, eu falo num todo. Porque a gente, eu não sei se é alimentação, eu não sei o que é, mas assim, a cada ano que passa, mais casos de câncer existe. Eu falo para vocês, não é fácil. Não queiram ser, nem fazer parte dessa triste estatística. Amém? Mas o meu foco aqui era falar do meu testemunho, que eu já dei, falar que eu estou curada, que nunca mais eu terei nada, que eu fiz parte dessa estatística, mas que eu nunca mais farei, para a glória de Deus. E a pastora Jordana, eu vou confessar aqui no altar, quando ela me falou, Camila, você vai dar um testemunho lá na igreja. Eu pensei, não, vou lá falar rapidinho, né? Um testemunho e tal. Aí ontem eu mandei mensagem para ela. Falei, pastora Jordana, me fala quanto tempo que eu vou ter para falar aí, para me preparar aqui, o que eu vou falar no testemunho. E ela falou, não, você encaixa seu testemunho na sua palavra. Eu, tá. Então eu vou dar a palavra. Mas quem faz não sou eu, né? É Ele. Então, é o id, eis-me aqui. E eu nem falei para ela nada disso. Eu falei, então tá bom. Ok. E aí, orando, falei, Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor colocou no meu coração Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, Pai, desde o início, Senhor Jesus, que nós chegamos aqui, nós já sentimos a Tua presença, Pai. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor. O Senhor já se faz presente aqui, nós podemos sentir para a Tua presença. Pai, eu sei que o inimigo das almas delas não queriam que elas estivessem aqui, mas elas vieram e vão sair daqui restauradas, mudadas. Elas vão sair daqui, Senhor Jesus, Pai, assim como elas entraram, não. Elas sairão daqui, Senhor Jesus, cheias da Tua presença. Elas sairão daqui, Senhor Jesus, escutando aquilo, não que elas querem escutar, mas aquilo que elas precisam ouvir, Senhor Jesus. Se faça presente, tenha liberdade, Espírito Santo, para mudar, restaurar, curar. Venha, Senhor Jesus, sobre nós. Que todo espírito que vem contra esse ministério, contra essa igreja, contra esses pastores, caia por terra. Que Satanás e toda a sua equipe já é derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. E nós, Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de te buscar e te encontrar, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Hoje, o Espírito do Senhor te dá resistência. A Bíblia diz no livro de Isaías, Isaías é um profeta messiânico. Falando esse versículo que Isaías profetizou, 700 anos depois, Jesus chegou na sinagoga. E quem é assembleiano raiz aí? Sabe quando você chega na assembleia e de repente alguém fala assim: você está com a oportunidade. O Senhor, Jesus Cristo, recebeu a oportunidade de falar. E 700 anos depois que Isaías falou, a promessa se cumpriu. O próprio Jesus falou essas palavras. E depois que ele falou essas palavras, as pessoas ficaram admiradas, porque ele falava com tanta imponência, com tanta sabedoria, e ficaram se perguntando: quem é ele? Quem é esse homem? E Jesus, depois que proclamou essas palavras, ele começou a falar algumas verdades. E nem todo mundo está preparado para escutar as verdades. Nem todo mundo está preparado para escutar aquilo que Deus tem para falar. Geralmente as pessoas querem palavras que massageiam o ego e que impulsionam. E a palavra do Senhor, o Evangelho, ele te molda, te constrange e ele te converte. E as pessoas não gostaram do que Jesus estava falando. E eles tentaram jogar ele de um precipício. E Jesus se esquivou e saiu e continuou o seu ministério. O problema do Satanás com você não é você em si, é o propósito que você carrega. O problema de Satanás conosco, a luta dele, que não vai acabar até que o Senhor venha, é com o propósito que eu carrego. É com aquilo que o Senhor derramou sobre mim, sobre essa igreja, sobre a sua casa. A luta dele é contra o seu propósito, não é contra você. Ele não te odeia, ele odeia o que o Senhor te entregou. Ele odeia o que você carrega. Nossa, minha letra, gente, eu não estou enxergando nada. Diminuiu. Peraí, deixa eu ler aqui.
Não, já tá aí, ó, 40, ó, toque, toque, toque. Laiane, você me dá uma água? Pega água para mim. O profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Ele foi levantado em um tempo de exílio em Israel. Exílio te lembra silêncio. Exílio lembra solidão. E toda vez que você está passando por uma guerra, que você está sozinho, que você está passando um deserto, o Senhor levanta um profeta para falar com você. E adivinha quem que o Senhor está levantando hoje? Você. O Senhor está te levantando hoje como profeta na sua casa. O Senhor não está contando, gente, somente com a pastora Jordana, com a pastora Daiane, não. O Senhor conta com você. O Senhor conta com a sua casa. O Senhor está contando com tudo aquilo que Ele te entregou, mas que você não faz nada. O Senhor te entregou algo grande. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor te entregou algo maior do que você pode imaginar. E o Senhor está contando conosco. O Senhor está contando comigo. O Senhor está contando com você. A primeira coisa que eu quero que você guarde na sua alma é que quando Jesus declara que o Espírito de Deus está sobre ele, ele está dizendo que a presença é incontestável. Quando ele diz que o Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, ele está dizendo que a presença do Senhor, ela é incontestável na sua vida. Onde você passa, você deixa um rastro do Espírito ou não. Por onde você tem passado, você tem deixado o rastro do Espírito Santo, tem feito as pessoas te olharem e falar, ela carrega algo diferente. Ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher que muda o ambiente. Você carrega o Espírito. As pessoas gostando ou não de você. O inimigo gostando ou não, você carrega a presença do Espírito. Nós carregamos. Tem gente que fala, Camila, eu não vou com sua cara. Nem eu. Às vezes até eu quero correr de mim. Irmão, posso fazer nada. Ele habita em mim. É Ele. Então a gente não pode. As pessoas. Tem gente que julga o mudar, o falar, o agir. Mas eu não posso fazer nada. Ele me escolheu. E Ele te escolheu também. Nós somos escolhidas, separadas para um novo tempo. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. O profeta messiânico Isaías está declarando que o Espírito de Jeová está sobre ele. Tudo o que aconteceu comigo foi pouco para que eu desistisse do propósito que o Senhor tem comigo. Eu passaria por tudo novamente que eu passei. Porque eu não vou desistir do propósito do Senhor, que é muito maior do que o câncer, do que a quimioterapia, do que tudo que eu passei. É difícil demais. Mas eu não estaria aqui hoje se não fosse o propósito do Senhor na minha vida. Talvez eu nem estaria viva se não fosse a misericórdia dele que me alcançou e te alcança todo dia. Ele nos alcança. E ele continua pequeno. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e boas notícias. Quem me conhece sabe. Eu não sou aquela pessoa negativa. Quem chega perto de mim que está passando por algum problema, eu levanto nem que seja na bicuda. Nem que seja no tapa, mas a pessoa sai levantada, derrubado já é o Satanás. Então quem chega perto de mim tem que receber algo diferente. E assim tem que ser com vocês. Chuta que é laço. Chuta a cara do cão.
Dá-lhe bicuda na cara. E a segunda coisa que eu quero que você guarde é que toda unção, ela tem um propósito. Toda unção. Deus não te ungiu para ficar sentada nessa cadeira sem fazer nada. Deus não te ungiu para não abrir a sua boca. Deus não te entregou algo tão grande para você ficar só olhando as coisas acontecer. Deus não entregou. Não é para isso que Deus te chamou. Para ficar nessa inércia, nessa preguiça, só olhando as mulheres fazerem, as mulheres crescerem. Jesus está passando e pega quem quer. Pega quem quer. Ele está aqui. Eu já peguei. Sabe quando eu falei aquele dia da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, quando ela ouviu a notícia do Senhor, ela se levantou. Ela se levantou para ir até Jesus e mudar a história da vida dela. Ela levantou e foi. A diferença é que ela escutou uma palavra e ela agiu. Não adianta você vir no domingo, de manhã, de tarde, de noite, no Hope. Se tudo que você escuta entra no ouvido e sai no outro. Se você não coloca em prática, porque o evangelho, ele tem que ser praticado. Não adianta. Ah, eu sou crente de banco. E ainda a língua, não vou nem falar. Não adianta. O Senhor não chamou a gente para estar aqui para ser crente de banco, para não agir, para não escutar uma palavra que a pastora Jordana dá aqui, ou quando ela levanta um jejum, fazer isso não. Nem preguiça. Nossa Senhora, de novo imersão. Não, dessa vez ainda sem celular e sem conversar, não vou de jeito nenhum. Não vai não, irmã. Eu quero que Jesus volte sábado. Viu? E aí você vai ficar. Eu já tô lá. Coloca o link aqui. E a unção que o Senhor colocou em mim e colocou em você, ela tem um propósito. Fonte de cura para outras pessoas. Se não for para a gente alcançar outras pessoas, qual é o sentido do evangelho? Se for para você, nada que o Senhor faz, gente, é para você sozinha. Nada que o Senhor faz é para mim. Nossa, o Senhor curou a Camila para ela. Não, o Senhor me curou para me curar. Ele me curou para que eu usasse aquilo que Ele fez em mim, na vida de quem precisa. Eu estava lá no IMO. Eu acho que foi na última quimioterapia, se eu não estou enganada. E eu cheguei lá, eu até chamei ela para vir aqui, mas ela não quis. Eu cheguei e a secretária do meu médico falou: Camila, nossa, você chega aqui tão alegre, eu estava de amarelo, maquiada. E chegou uma menina aqui tão triste, sabe? Ela já entregou, ela está vivendo luto, ela só vem de preto. Aí eu falei, nossa, eu podia tanto ir lá, né, conversar com ela, mas eu falei, não vou não. E na hora que eu entrei para fazer a última quimioterapia, Deus falou: é a última vez que você vai pisar aqui, mas você vai deixar aqui o seu legado. Você vai deixar aqui aquilo que eu te entreguei. Você vai curar ela. A cura física ela já recebeu. Ela só tem que acreditar. Eu fui lá curar o emocional dela. E quando eu cheguei, eu entrei no quarto dela. Chamei uma enfermeira. Ela bateu na porta. Eu fiquei com medo dela estar despida, alguma coisa. Eu entrei. E se você me perguntar o que eu falei lá, eu não sei. O Senhor tomou a minha boca, literalmente. E eu falei com ela. O nome dela é Fabiola. Você conhece ela? Não sei se ela... E ela, muito entristecida, um espírito de opressão dentro daquele quarto, triste. E eu falei com ela e eu entendi que aquele dia o Senhor libertou ela do cativeiro do Satanás. Ela estava presa ali. Ela estava presa, ela estava em depressão. O marido dela é pastor, não conseguia tirar ela daquele lugar que ela escolheu estar. E eu fui lá e falei com ela e todos os dias ela fala comigo. E todos os dias ela me agradece. A glória não é minha, é dele. Mas eu fui instrumento aquele dia. Ela me liga, ela me manda mensagem: Camila, eu agradeço ao Senhor aquele dia que você entrou dentro do meu quarto.
Porque aquele dia eu estava achando que era o fim. Eu não ia ver meus filhos crescer. Eu estava achando que eu ia morrer. E todos os dias eu falo para ela: você tem que acreditar. Porque quando eu fui diagnosticada, o pastor Eduardo me disse uma coisa. E não serve só para quando a gente está passando por uma enfermidade. Em tudo que você passar, em todo vento, em toda tempestade que chegar perto de você, se ganhar a sua cabeça, ganha seu corpo. E a gente se entrega. E eu falei para ela, Isaías 43:2, você vai passar pelas águas e não vai se afogar. Vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Não terá sequelas. Aleluia! E ela está bem. Está passando pelas quimioterapias, mas o emocional dela, eu queria que ela estivesse aqui. O emocional dela não está totalmente restaurado, mas eu creio e eu quero que vocês orem por ela junto comigo, para que ela venha a ser restabelecida emocionalmente por completo, porque o seu físico o Senhor já curou. Em nome de Jesus. Repete comigo, gente. Eu sou portadora de boas novas. Eu sou portadora de boas novas. Ele me ungiu para isso. E vocês também. A terceira coisa aqui que diz no versículo 3: e por sobre os que choram em Sião, uma coroa de cinza. Uma coroa ao invés de cinzas. Só para você entender, a Bíblia diz que lá no primeiro século, quando a pessoa estava passando por algum problema, alguma enfermidade, as cinzas do altar, elas eram recolhidas com cuidado e colocada no canto. A pessoa ia lá, se despia, tirava as suas roupas e ia para a praça e jogava, vestia pano de saco e jogava as cinzas na cabeça. Então, quando alguém passava, olhava e falava: aquele ali está passando por tempestade, aquele ali está com o casamento acabado, aquela ali não tem jeito, aquela ali já era. Quando a pessoa passava, ela já entendia que aquela pessoa estava passando por um problema, porque ela jogava as cinzas e se vestia com pano de saco. E o Senhor está nos dizendo: coroa ao invés de cinzas. Em contrapartida, naquela época, era uma... Como é que eu vou falar? Eu anotei aqui, eu acho. Não. Quando tinha algum evento, alguma corrida, alguma Olimpíada, quando a pessoa ganhava, ela ganhava uma coroa. E não era coroa de brilhante, não era coroa de ouro. Era uma coroa de flores. E por onde aquela pessoa... Era para você dar glória a Deus já. E por onde aquela pessoa passava, todo mundo via: ali vai um vitorioso, ali vai uma vitoriosa, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher que já recebeu. Aleluia, levanta aí e dá glória a Deus. Aleluia. E aqui, nesse versículo, o Senhor fala para nós que para nós Ele tem coroa ao invés de cinzas. Então, irmã, deixa eu te falar, sai desse lugar de falar: ai, pastora, não me convocou. Ai, não vão largar de mimimi, gente. Sai desse lugar de vítima, sabe? Esse negócio de ficar jogando cinza na cara, pano de saco. Não! Sai desse lugar. O Senhor não tem isso para nós. E toda vez que eu vou falar do amor de Deus, Deus coloca uma espada na minha boca para falar. Eu quero falar o amor do Senhor, mas Ele vem e coloca uma espada na minha boca. Sai do lugar de vítima. Não é isso que o Senhor tem. Aqui Ele fala que para nós é coroa. Coroa, para onde você passar, as pessoas entenderem que você já é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem. Ele não deu um conselho. Ele deu uma ordem. Aos tristes de Sião, tira as cinzas e o pano de saco. Levanta desse marasmo. Ao invés de ficarem com dó, eles vão dizer: ela venceu. O que você quer? Dó?
Você quer que as pessoas te olhem e falem, ai, tadinha. Eu não sou coitada. Não sou mesmo. Não sou. Antes, antes do diagnóstico de câncer, quando eu olhava para alguém que estava careca, falava, nossa, que judiação. Tadinha. Gente, quimioterapia é chance de viver. Quando você vê alguém careca, falar, aquela ali é mais forte do que eu. Porque está passando pelo que está passando, está tendo a misericórdia do Senhor e está lutando pela vida. Porque a quimioterapia, ela é uma chance de vida que o Senhor deixou aqui para nós. E não é coitada. Quem é careca, quem está careca, não é coitadinha. É uma mulher que luta para viver. Então ela é muito mais forte do que muitas aqui. Muitas. Para de andar na ótica humana. E para... Nossa, gente do céu. A boca seca aqui, né? Vocês acham que o povo bebe aqui para ser chique? Não é não? A boca dá um seco. Pare de andar pela ótica humana. Vamos olhar pela fé. Quando eu ministrei aqui a primeira vez, eu falei, vamos ter fé na fé. Vamos acreditar sempre. Eu acredito sempre no melhor. Sempre, sempre, sempre. Quando alguém chega para mim para falar alguma coisa, ai, Camila, meu casamento, a minha vida, meu filho, meu financeiro, eu falo, acredita. Acredita, porque tem processo, gente, que a gente tem que passar. Às vezes o Senhor toca no seu financeiro, na sua saúde, porque é a única maneira que Ele tem de te tocar. Porque senão Ele não te alcança. É a única forma de falar, oiê. Aí você enxerga Jesus. Na hora que acorda a rocha, porque com corda de amor a gente não olha. Mas na hora que acorda a rocha, aí a gente ajoelha, ora, reza, faz o que tiver que fazer, né? Então, não vamos, gente, andar pela ótica humana. Vamos andar pela fé. Nós estamos em um lugar diferente lá do mundo. Eles podem desacreditar, mas nós não podemos. A gente não vive baseado na política. A gente não vive baseado no que o mundo diz, porque nós somos diferentes do que o mundo diz. Está todo mundo esperando pano de saco e cinzas. E lá vem você com a coroa na cabeça. Eu imagino que o Satanás, ele está sapateando nesse momento. Porque para mim, ele abriu a sepultura, mas Deus fechou. Para mim, ele abriu a sepultura. Ele falou, aqui não. Eu falei, aqui não você, Satanás. Ó, eu matei no pé. Ele perdeu na minha vida e perdeu na sua também. Ele é derrotado. Ele é a equipe dele que ele levanta. É derrotado, não tem poder. Hoje, óleo de alegria ao invés de pranto. Hoje eu divido com vocês o óleo de alegria que o Senhor derramou na minha vida. Porque tem dia de pranto, mas eu não vivo o pranto. Porque todos os dias eu me banho do óleo da alegria. Todos os dias eu falo, Senhor, é por ti e para ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Rege a minha vida, meus passos, o meu dia. A primeira hora do meu dia eu abro os olhos, eu agradeço o Senhor por eu ter abrido os olhos. Porque depois que você passa por um deserto, onde a sua vida está em jogo, você agradece pelo respirar. Você fala, Senhor, obrigada por eu respirar, por eu ter saúde, por eu poder ver minha filha de 5 anos correr pela casa, por eu poder ver a minha filha adolescente dar o show das adolescentes. Graças a Deus por elas. Por eu poder conviver com meu marido, por eu poder trabalhar, o amor que eu tenho no trabalho, por eu ter saúde. Agradeça todos os dias. Eu vou dividir com vocês hoje o óleo da alegria. Recebe o óleo, a unção que o Senhor derramou sobre a minha casa da alegria, porque apesar da tempestade nós vivemos em alegria. Aleluia. Meu médico me perguntou um dia assim, doutor Alexandre, né? Eu acho que eu até falei isso aqui. Ele, Camila, você nunca fica triste? Falei, fico. Mas como é que é aquele versículo? Se renovam. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias.
É a misericórdia dele, gente, porque não é de mim. Porque se fosse para mim olhar 2 diagnósticos de câncer, 6 meses depois, 2 cirurgias, retirada da mama, quimioterapia, radioterapia, fora N outras coisas que você tem que passar, porque eu tomo remédio que é uma menopausa medicamentosa, sou mais que macaco no sol. Eu estava sentada aqui e falei, gente, mas parece que um negócio desse, um calor que eu sinto. Menopausa, entre outras coisas, o remédio que eu tomo. Gente, se for nomear aqui, eu nem gosto de falar, porque 6 meses de antibiótico. Era para mim estar deitada, chorando. Mas Satanás, ele abriu a sepultura. E o Senhor falou para ela, eu tenho vida. E vida em abundância. Para ela, para mim, para você é vida. E vida em abundância. Para minha casa, para sua casa, para os seus filhos. É vida com saúde. E saúde e abundância. É isso que ele fala na palavra. Para nós é o melhor dessa terra. Aleluia. A Bíblia continua e a minha versão diz manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Em outras versões está escrito vestes. E é uma ordem do Senhor. Essa roupa não combina mais com você. Tira essa roupa da frustração, da angústia, da depressão, da tristeza. Isso não combina com você mais. É uma ordem do Senhor. Tire o pano de saco. Isso não combina com você mais. Para você alcançar uma nova estação, você vai ter que tirar essa roupa. Porque senão você não vai alcançar o que o Senhor tem para você. Tira o pano de saco, porque para você é alegria, vida abundante, em nome de Jesus. O Senhor hoje está trocando as suas vestes e removendo toda a tristeza, porque tem mulher que entrou aqui hoje triste, angustiada. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Você entrou aqui hoje triste, com o coração angustiado, e hoje o Senhor está te falando: tira o pano de saco. Passe pelo processo sem murmurar. Passe pelo processo com a cabeça erguida, mesmo que você não tenha a coroa, coloque ante com ela. Coloque a coroa e ande e marche, porque o Senhor tem coroa para nós. Aleluia! E a Bíblia continua. Essa parte é a mais linda. Eles serão chamados carvalho de justiça. Vocês já pesquisaram o que é um carvalho? Eu fui pesquisar. Eu pesquisei e descobri que o carvalho é uma árvore que é usada na floresta para medir a intensidade da tempestade. Não, só aí já era para ter dado glória a Deus. Já era para ter dado glória a Deus. Você é um carvalho de justiça que é usada para medir a tempestade. Se você não deu glória a Deus, eu vou te repreender agora, em nome de Jesus. O que é isso aí? Além de muito valiosa, porque um banquinho dessa árvore, você vai ter que entrar em negócio. Ó, eu te dou o rim, você me dá o banco. Porque, cara, além de muito... Cadê o glória a Deus? Você dá o tom da tempestade e você ainda é valiosa. Aleluia, cadê o glória a Deus? Gente, essa é a parte mais linda, linda, linda. As raízes de carvalho são tão poderosas, grossas, que ela alimenta as árvores que estão plantadas ao redor. Não, glória a Deus não, gente. Pelo amor de Deus, você alimenta quem está ao seu redor. Você é carvalho de justiça, você dá tom para a tempestade, você alimenta ao seu redor. Glória a Deus. Eu sou carvalho de justiça para toda a vida, em nome de Jesus. E eu vi uma imagem do carvalho, uma imagem dele com a casca e uma imagem dele pelado, assim, descascado. E eu fui ler, lá está falando que a casca da árvore, ela só protege por um tempo, ela só serve por um tempo. Aquela casca, ela vai saindo
com o tempo. Ela não fica a vida toda. Aquela casca grossa vai se soltando. Ela só serve por um tempo para te proteger da tempestade. E quando chega o tempo, as cascas saem. E a própria tempestade termina de retirar o que ficou. Não. Gente, a própria tempestade. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que essa tempestade que você está passando é para tirar tudo aquilo que você já devia ter largado. É para terminar de arrancar a podridão que tinha. Essa tempestade que você está passando é para você alinhar no propósito do Senhor. Ele está dizendo que tem mulheres aqui que estão prestes a alcançar um novo tempo, mas tem que largar o pano de saco e tem que assumir a sua posição de um carvalho. Assuma a sua posição. Eu quero ser um carvalho, porque a tempestade que eu passei literalmente foi para arrancar o lamaçal do mundo de mim. O Senhor sabe de onde Ele me tirou. E tem muitas aqui que também sabem de onde o Senhor tirou. E tem muita lama, muita sujeira que a tempestade ainda tem que tirar. Então tem tempestades que elas vão vir. Não é para te matar, é para te limpar. É para te deixar pura, para alcançar o propósito do Senhor. Amém? Deus está ordenando que nós nos comportemos assim. Coroa ao invés de cinzas. Óleo da alegria ao invés de pranto. Manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Só mais uma coisa sobre o carvalho que eu anotei. Os indígenas sabem do valor do carvalho. Quando alguém machuca, a gente vai para o hospital, né? Faz um curativo. Os indígenas não, eles vão lá, tiram uma lasca do carvalho, sai um seromazinho, eles passam na ferida e no outro dia, não, a ferida está cicatrizada. Aleluia! O carvalho, ele cicatriza as feridas. Eu quero ser um carvalho. A tempestade não me abala, ela me limpa. As minhas feridas são curadas por mim mesmo. Glória a Deus. Quem está aqui? Está entendendo? Então tá bom. O Senhor te ungiu. Você é portadora de boas novas. Você tem coroa de flores ao invés de cinzas. O óleo da alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Você foi chamada para ser carvalho da justiça, que além de resistir à tempestade, cura e alimenta os que estão ao seu redor. Deus vai te usar nessa situação para te levantar, para alimentar mulheres que estão famintas do Senhor ao seu lado e você não está vendo. Tem mulheres que estão famintas da palavra do Senhor e você não tem coragem de abrir a boca para falar. Tem mulheres que estão sedentas do Senhor. Tem mulheres que estão com o casamento destruído. Tem mulheres que estão perdidas no mundo e você não tem coragem de abrir sua boca. Você vem aqui, se enche, se alimenta. Eu sou um carvalho, eu vou alimentar todo mundo, gente. Pode pegar em mim, porque eu vou dar comida para todo mundo. Eu quero ser um carvalho e é assim com Jesus. Se você não entender que o seu propósito é muito maior do que isso que você imagina, você não vai viver ele. Não vai viver. Eu já entendi o meu propósito. E eu vejo lá na frente. Amém? Vou chamar as mulheres. Não, Samuel, coloca o vídeo que eu pedi para passar. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Um vídeo pessoal meu que eu fiz. Falando sobre a maior dor da mulher, além do diagnóstico. O maior medo é ficar careca. Quando a gente é diagnosticado, eu acho que antes do diagnóstico você pensa no cabelo. Por toda a minha vida, Aleluia. ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é
mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás sorte às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos orar agora para elas irem para frente? Podem vir aqui para frente, que a pastora vai orar por vocês agora. E até o próximo Hope, meninas. Deus abençoe. Eu quero chamar você, mulher, que talvez não foi esse diagnóstico, não foi um câncer, não foi uma doença física, mas algo tem te atribulado. Algo tem sido tempestade na sua vida. Eu quero que você toque nesse altar hoje. Porque como a Camila enfrentou, eu quero te convidar para vir aqui na frente, pastora Márcia,
e enfrentar também esse gigante. O nosso gigante, gente, pode ser um desemprego. O nosso gigante pode ser um desentendimento com o marido. O nosso gigante pode ser um diagnóstico do seu filho. Tem mulheres sofrendo porque o filho teve um diagnóstico, o seu filho está tendo uma dificuldade na escola. O que é grande para você não é a mesma coisa que é grande para mim. Mas Deus respeita a sua individualidade, disso que é grande para você. Eu quero te chamar aqui na frente. Pastora Márcia vai estar orando por vocês. Amém, glória a Deus. Eu vou orar, mulheres, para vocês e já profetizando um mês de outubro cheio de vitórias. Mês de outubro não é bonito só, não fica bonito só porque é rosa, não, é porque é meu aniversário também. Né? Então vamos colocar aí na presença do Senhor, né? A nossa dor, os nossos desafios, a nossa expectativa, a nossa fé, né? Para que nós possamos de verdade sair daqui hoje, desse culto, com muito mais muito mais avivadas no Senhor, amém? Para enfrentar um mês que terão lutas, terão ventos, mas terão vitórias. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres, Pai. Elas estão aqui tocando no altar de uma forma profética, porque elas sabem que é do altar do Senhor que vem a cura, que vem a fé, que vem a restauração, que vem a restituição, que vem as janelas abertas, Pai querido, que vem a resolução no problema que elas necessitam, Pai, nas causas impossíveis, Pai, na restauração do casamento, Deus querido, na transformação do marido, na transformação dos filhos. Eu não sei, Pai querido, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o único, poderoso, suficiente para resolver todos os problemas. Pai, mas na Tua palavra diz que para todo milagre, Pai querido, acontecer, o Senhor sonda o nosso coração para ver se encontra fé. Deus, que essas mulheres sejam portadoras desta fé. Que assim como a Camila, Pai querido, em momento algum ela se via com o fim da história dela, Pai, com aquele diagnóstico, que elas possam também ter essa mesma força de não se verem no fim da vida por causa dos problemas que estão enfrentando. Que elas possam ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé suficiente para mover montanhas. Oh Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai querido, que todo laço que algum dia, Pai querido, prendeu essas vidas, que seja anulado. Nós quebramos toda maldição hereditária pelo nome do Senhor. É o nome do Senhor que é poderoso. É o Senhor que é poderoso. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo nas nossas vidas. E nós cremos, Pai querido, que hoje nós iremos para casa com o nosso milagre. Hoje, Deus querido, nós estaremos aqui realizando sonhos, porque não é por vista, Pai, mas é pela convicção de que o Senhor já moveu, de que o Senhor já fez, de que o Senhor já assinou contratos, de que o Senhor já abriu as portas. Nós cremos, Pai, que casamentos serão restaurados. Nós cremos na cura de qualquer diagnóstico. Nós cremos que o Senhor, Pai, é o juiz, o Senhor é o advogado, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, porque um dia, Deus, o Senhor nos tirou da condição de criatura para poder chamar a gente de filhas, filhas amadas, eleitas, Pai querido, como a pupila dos olhos do Senhor. Oh Deus, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Que todas essas mulheres, Pai, que saíram de casa hoje, buscando aqui força, fé, restauração, buscando se aquecer uma brasa na outra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que elas não cheguem em casa da mesma forma como elas chegaram aqui.
que verdadeiramente, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa ocupar o lugar, o trono do Senhor na vida de cada uma dessas mulheres. Retira, Pai querido, tudo aquilo que possa impedir o seu milagre. Pai, retira toda resistência e que o Senhor possa ser maior. Pai, que essa força não seja somente hoje, que amanhã, Pai, elas possam acordar com disposição de ler a Bíblia, de buscar intimidade com o Senhor, que elas possam acordar, Pai querido, em busca desse milagre. Em nome de Jesus, Pai, ser com cada uma dessas mulheres. É o que nós te pedimos nessa noite. Que o mês de outubro seja um mês de vitória. Que o mês de outubro, Pai querido, seja um mês que o Senhor venha manifestar nas casas, no emprego, na vida, na saúde, na vida, Pai querido, na alma, no espírito, no corpo. Que por onde quer que essas mulheres passem, Pai querido, que elas possam exalar o bom perfume do Senhor. Que elas possam dar testemunho. Que elas possam fazer o ID. Que elas não tenham preguiça, Pai, mas que elas possam ser um testemunho vivo do teu mover, da tua fé, Pai. Habita em cada uma de nós. E que o Senhor, cada dia mais, possa ser maior do que a nossa carne. Amém? Em nome de Jesus. Estão abençoadas para a glória de Deus.